Vamos lá. Deixa eu ler aqui. É da Vitória Kelly. Boa noite. Estou plantando em um lote de terra na zona rural aqui da minha cidade. Já faz uns anos e nunca apareceu um dono. Como posso regularizar o terreno? Pois preciso sair do aluguel. Desde já agradeço. Vitória Kelly, o que eu posso dizer para você? Se você está plantando nesse pedaço de terra, né, na zona rural, nunca apareceu o dono, ou seja, você está ali de forma pública, né? Todo mundo passa e te vê. Espero que não seja escondido, né, atrás de uma mata, um muro, nada. Então, assim, o dono do terreno tem a oportunidade de ver você ali, ele ou qualquer pessoa que passe perto. Isso é uma posse pública, tá? Que dá publicidade, ou seja, o público pode ver, né? Para vocês entenderem. É uma posse mansa e pacífica. Nunca ninguém tentou tirar você dali, né? Você tá plantando, provavelmente deve ter uma casa, ou você tá construindo uma casa ali, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. E você tá ali tranquila, então a sua posse, além de pública, é mansa e pacífica. Se você tiver ânimo de dono, ou seja, estiver cuidando como se aquele pedaço de terra fosse seu, então você cerca, você cuida. Se alguém invadir, você vai tirar de lá, porque existem, né, instrumentos jurídicos para isso, tá bom? Então, você se sente dono, tá? Você já tem praticamente todos os requisitos da uso capião, né? Agora resta verificar o tempo. Então, nós temos aí o prazo de 5 anos para fazer a uso capião de imóvel, tanto rural quanto urbano. Então, o imóvel não pode ser muito grande, tá? São alguns hectares apenas, não é? Não dá para fazer uso capião especial de fazenda, tá bom, gente? Nem de sítio grande, nada disso. Mas se for um pedaço pequeno, você estiver usando esse imóvel rural para o seu sustento e da sua família, né, vendendo os produtos que lá você cultiva, por exemplo, os víveres, né, porcos e os animais que ali vivem, se você estiver vendendo para o sustento da sua família, então a gente fala que essa posse, ela é uma posse, inclusive, com função social, tá bom? Então, você tem aí todos os requisitos da uso capião. Eu, se fosse você, ajuizava a ação e via o que acontecia. Por quê? Você vai ter que citar nesse processo o dono do terreno, ele vai ter que se manifestar. E aí ele que conteste a sua posse e a sua pretensão de regularizar esse terreno e ficar com ele. Por quê? Aí você fala assim, não, mas a doutora Virginia, então, está fomentando, né? Está incentivando a invasão de terras. Nada disso, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece é que quem tem algum tipo de propriedade, seja na zona urbana, seja na zona rural, tem que tomar conta dela, porque a propriedade, ela tem função social, ou seja, casa é para abrigar a família, terreno na roça é para produzir, né? Então, essa é a função social. Se não estiver havendo função social, o proprietário vai perder esse imóvel, inclusive pelo abandono, porque ele abandonou. Aí entrou uma pessoa desconhecida, não tem contratinho de gaveta, não tem recibo de compra, nada. Entrou, ficou ali, cumpriu com os requisitos da uso capião, pode fazer. Então, eu sugiro que você ajuize a ação e aguarde para ver o que o proprietário vai falar, tá bom? Mais uma dúvida, vamos lá. Aqui, olha, da Keila. A Keila está falando o seguinte: eu gostaria de saber se quem está aguardando a separação pode contrair novo casamento. Keila, você pode contrair um novo casamento depois que você fizer o divórcio. Eu não sei se ela falou aqui separação, querendo dizer divórcio, porque pelo jeito parece que está aguardando o divórcio sair ou a separação sair. E são institutos jurídicos diferentes. Separação é uma coisa, divórcio é outra.
Separação quer dizer que eles ainda podem voltar. O casal ainda pode se reconciliar, vai lá e revoga a separação e volta a ser casado. Divórcio, não. O divórcio efetivamente extingue todos os vínculos do casamento. E aí, se o casal, né, voltar, se reconciliar e quiser voltar ao estado de casados, eles vão ter que casar de novo no cartório, tá? E não pensa que isso não existe, porque existe, viu? Já vi, gente, vários casais que voltaram a casar no cartório, tá? Estão juntos até hoje. Porque briga, né? Tem uma discussão, aí vai lá, se divorcia e tal, e depois se arrepende, e aí quer voltar a morar junto, mas morar junto, né? Na união estável ela é um pouco mais complicada, porque ela não traz tanta segurança jurídica quanto o casamento. Aí eles vão lá e casam de novo, correm todos os proclamas e tudo mais, às vezes faz até festa, tá bom? Então aqui para nossa internauta, o que acontece? Eu sugiro que ela aguarde o divórcio sair e depois ela vai poder se casar de novo. Agora, se ela já estiver separada de fato e quiser viver em união estável com uma terceira pessoa, também nada impede, tá? Vamos para outra dúvida. Doutora, esse aqui é a Rosemary. Doutora, tenho a seguinte pergunta. Estamos separados judicialmente há 7 anos e o meu ex-marido está enfermo. Caso ele morra, eu ainda teria direito aos bens dele e ao seguro de vida? Temos um único filho menor de idade. Então, olha só, deixa eu interpretar certinho aqui para não errar. Existe a separação judicial, então já foi regularizada a separação judicial, já há 7 anos. Mas o marido, o ex-marido, né, ainda está aí, vamos dizer assim, já é ex-marido, mas está doente. E ela quer saber se ele falecer, o que acontece, tá? Então eu digo para você o seguinte: o seguro de vida automaticamente vai para o herdeiro, tá? Então vai para o filho. Isso é automático, a não ser que ele tenha deixado um beneficiário. Se ele deixou um beneficiário, aí o seguro de vida vai todo para esse beneficiário. Agora ele pode ter deixado para o filho e para algum beneficiário, aí vai ser dividido. Mas se não tiver nada escrito, automaticamente vai direto para o filho. E a outra dúvida que ela tinha aqui, se os bens dele, né, para quem iriam, tá? Os bens vão para os filhos. Os filhos é que são herdeiros necessários. Então, primeiro vai para os descendentes, ou seja, os filhos. Se não houverem os filhos, aí a herança vai para os ascendentes, que são os pais. E depois para os colaterais, que são os irmãos, né, primos, e tia, tá bom? Então, nesse caso aqui, com certeza, os bens vão para o filho. Se for o único filho, vão todos os bens para esse filho. Deixa eu ver uma outra aqui. Olha só que interessante, gente. É da Edige. Boa noite. Se antes da minha mãe falecer, ela e meu pai foram em cartório e deixaram um documento doando para mim e para meu irmão a casa na qual meu pai reside, com a atual companheira dele. Eu moro na casa dos fundos com a minha família. Só que o meu pai entrou com uma ação de despejo. Ele pode me tirar do meu lar assim? Gente, que complicado isso, né? Então, olha, Edige, vou dizer uma coisa para você. Isso dá caso de novela, não é verdade? Porque, veja bem, se os seus pais doaram os bens, inclusive essa casa onde você mora nos fundos, ele mora na frente com a atual companheira, para os 2 filhos, que é você e o seu irmão, e colocou lá uma cláusula de usufruto, tá? Então, ele é que tem o direito de usar, gozar e fruir, né, do imóvel enquanto ele for vivo, tá?
Nesse caso, ele teria o direito de despejar você daí, ou entrar com uma reintegração na posse, mesmo você sendo a proprietária. Porque o nu proprietário, que é aquele que tem o imóvel, mas não pode usar, ele fica aguardando esse imóvel ir para ele quando? Quando acaba o usufruto. Normalmente, quando falece o usufrutuário. Nesse caso, deve ser seu pai. Ele deve ter colocado uma cláusula de usufruto nessa doação, para que ele não fosse despejado, entendeu? Para a segurança dele. Então, nesse caso, eu sugiro que vocês sentem, conversem, porque é horrível um problema de família desse porte. Ninguém merece passar por isso. Então, não é só um lado que está errado, normalmente são os dois lados, né, que são intransigentes. Então, é necessário vocês se reconciliarem. Pode ser que numa ação de despejo vocês estejam lá numa audiência de tentativa de conciliação, por exemplo, e aí vocês se reconciliem na frente do conciliador, o que não é necessário, porque veja bem, se vocês são família, deve ter alguém interessado, de repente até seu irmão, né, que faça uma ponte de diálogo entre vocês, tá bom? Essas são as nossas dicas de hoje. Deixa eu só ver aqui. Ah, tem mais uma aqui, da Juliana Busato. Olá, meu avô irá doar a casa para os 3 filhos. No caso, meu pai é um dos filhos e ele já é falecido e deixou a minha mãe viúva. Quem tem direito nesse caso? Minha mãe ou eu? Depende do regime de bens que os seus pais foram casados, tá? Então a gente tem que analisar o caso concreto de acordo com os documentos que são fornecidos. Porque se na certidão de casamento tiver lá comunhão de bens, aí vai ser uma coisa. Se tiver lá comunhão parcial de bens e esse imóvel de repente, né, está sendo doado, aí não passaria pela sua mãe, seria doado para você no caso, tá? Porque é um imóvel que não foi adquirido onerosamente pela sua mãe, ou seja, a sua mãe não ajudou a conquistar esse imóvel. Na comunhão parcial de bens, os imóveis que são comunicados, ou seja, que são divididos, são aqueles que são adquiridos na constância do casamento ou da união estável com o esforço comum. Os dois trabalhando, ou um trabalhando, o outro ficando em casa cuidando da casa, dos filhos, porque também existe presunção absoluta de que ajudou, né? Não é porque ficou em casa que não vai ter direito aí a metade dos bens que foram adquiridos durante a união estável ou o casamento. Então, por isso é que é importante a gente analisar direitinho o caso concreto com a documentação. Então, se você tiver aí alguma dúvida, não for aqui de Taubaté, né, tiver aí passando por uma situação difícil, procure um advogado, pague a consulta para o advogado, gente, isso é investimento, porque depois, se acontecer alguma coisa mais complicada, o advogado vai ter que apagar incêndio, e aí cobra mais caro mesmo. Então, consulta o advogado, paga a consulta e aí você faz do jeitinho que ele orientar. Ele vai saber analisar todos esses documentos. Se você não tem condições de pagar uma consulta a um advogado particular, procure a Defensoria Pública. Os defensores públicos são excelentes e eles estão aí para ajudar a população mais carente. Ou seja, aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular. Tá bom? Essas são as nossas dicas jurídicas de hoje e as respostas aí para esse pessoal que deixou a dúvida lá no canal do YouTube. Qual é o nosso endereço do YouTube? Advogada Explica. E qual é o nosso endereço no Facebook? Advogada Explica Doutora Virgínia Machado. Então vou repetir, Facebook/Advogada Explica Doutora Virgínia Machado. E no YouTube, o nosso canal é o Advogada Explica. Deixa lá sua dúvida e a gente vai tirando aqui na medida do possível.